Shalom, queridas e queridos que estão nessa sala Zoom. É uma alegria recebê-los nessa sala, essa agenda que o Senhor ele descreveu, ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Eu me alegro muito com vocês, muito mesmo, muito. Meu coração, ele se alegra com as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu marido, na vida de cada um de vocês. E eu sei que Ele vai fazer além e muito mais e muito mais. Bem, meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério que nasceu no coração do Pai de uma forma diferente, mas que tem cumprido com aquilo que foi estabelecido. E glória a Deus por isso. Hoje é uma data muito especial. É uma data que nós trazemos a lembrança, a ceia do Senhor. E eu sinto muita alegria em participar com vocês, aonde vocês foram plantados, onde vocês estão neste momento tão incrível. Nós estamos aqui na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e tem pessoas até de outras nações aqui. Nós estamos muito alegres com tudo aquilo que o Pai tem feito. Aleluia. E eu peço, meus irmãos, para vocês abrirem as Escrituras em João, capítulo 6. Eu amo esse texto. Eu sempre trago esse texto à nossa memória. E o versículo é o 53. João, capítulo 6, a partir do versículo 53. Aleluia. Obrigada, papai, pelas suas palavras, pelos textos, pela Bíblia sagrada, papai, que nos instrui em todo o tempo. Aleluia. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia, até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Papai, nós somos muito felizes por termos sido escolhidos, separados, estarmos crescendo continuamente na tua vontade, no teu querer, porque importa a cada um de nós obedecer aquilo que o Senhor tem comunicado aos nossos corações. Aleluia. Obrigado, Eterno. Meus amados, vamos pegar o pão que vocês separaram para este momento e vamos passar a trazer a nossa lembrança, trazer a nossa memória, onde nós estávamos antes de Jesus ter aparecido, ter se apresentado para nós. O que nós estávamos fazendo? O que ele fez na nossa vida? O que ele fez na minha vida? O que ele fez na vida do meu marido, no nosso casamento? O que ele tem feito continuamente na casa de vocês? Ele é o rei. E não apenas o rei, ele é rei dos reis. E ele é Senhor. E não apenas Senhor, ele é Senhor de senhores. E ele nos escolheu. Ele se apresentou para cada um de nós. Ele é manso, humilde, cavalheiro. Ele é maravilhoso. Então, trazendo isso à lembrança de vocês, agradeçam ele por estar hoje participando desse memorial. Eu te louvo, Cristo, o meu Messias, o meu Salvador, que se entregou no meu lugar, que aquele castigo era para mim, era para os meus irmãos. Mas ele se entregou como uma ovelha muda. Ele não reclamou, ele não gritou, ele se entregou. E ele foi pendurado no madeiro, se fez maldito pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. E trouxe como memorial a ceia, até que ele venha. Aleluia. E nós aqui trazemos esse pão
para falar que sim, nós comemos da tua carne, Cristo. Nós comemos sim da tua carne, que é verdadeira comida. É verdadeiro alimento que nos nutre, que nos fortalece, aleluia, até a sua vinda. Aleluia. Papai, eu te louvo, engrandeço o teu nome pelo Cristo, e ele habita em nós. Já nós não vivemos, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Nós consagramos esse pedaço de pão, assumindo a nossa responsabilidade no corpo, sabendo quem somos no corpo de Cristo. E sim, nós vamos fazer, sim, o que temos que fazer, até que nada mais importe. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Aleluia, aleluia. Glorifiquem. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, peguem o seu suco, que aponta para o sangue de Cristo. Um sangue sem fermento, que o fermento aponta para o pecado. Então é o sangue puro da videira. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vocês já se cortaram com uma folha de papel? Já se cortaram? Dói tanto, né? Jesus foi flagelado por aquilo que eu merecia levar. Mas ele levou no meu lugar. E levou no lugar de vocês. Mas ele não começou só a sangrar neste momento. No Getsemane, ele sangrou. Porque sobre ele veio o pecado e ele ficou profundamente angustiado. E ali, ele começou a derramar o seu sangue por nós. E depois ele foi preso ao madeiro com pregos. E depois ele foi transfixado do lado. E todo o seu sangue foi derramado. Todo o seu sangue foi derramado. E nós estamos aqui hoje por causa daquilo que ele fez. Enquanto homem, porque ele se esvaziou completamente de sua glória. E ele veio como servo, como homem. E ele experimentou uma morte, mas não uma morte qualquer, uma morte de cruz. Para que todos nós pudéssemos estar junto dele. Aleluia. Nós consagramos esse suco da videira, que nos faça bem, que nos faça fluir livremente no corpo, fazendo o que nós temos para fazer, porque dentro de nós há uma obra perfeita e realizada, e eu declaro efatá, no momento que nós tomarmos o nosso suco, nós estaremos assumindo essa responsabilidade no corpo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Podemos beber todos. Aleluia. Obrigada, papai. Obrigada, papai. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Glorifiquem o Senhor. Gastem 2 minutos, 2 segundos, não sei. Glorifiquem ao Senhor. Ele é tudo o que precisamos. Aleluia. O nosso pastor. O nosso amado, o nosso redentor, o nosso querido, o nosso maravilhoso. O nosso maravilhoso. Obrigada. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Meus irmãos, eu peço para vocês abrirem as escrituras em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Aleluia. Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o 15. Eu vou ler aqui para vocês. E despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, aleluia.
E neste texto, meus amados irmãos, está descrita a vitória que Deus escreveu para os seus filhos. Uma vitória triunfante. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes de começar a trazer o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero pedir para vocês meditarem um pouquinho só sobre a palavra triunfante. Bom, triunfante, logo após o resultado de uma batalha que foi uma vitória, não apenas uma vitória, mas ela foi triunfante. Então, triunfante tem alguns sinônimos, eu quero trazer isso para vocês. Quer dizer alegre, radiante, esfuziante, esplendoroso, pomposo, fantoso, triunfador, mas também diz sobre prevalecer e perseverar. É uma alegria excessiva por ter vencido algum oponente muito forte. É a apoteose de Deus através de Cristo sobre a queda. Uau! Que tremendo isso! Foi a redenção perfeita, o desfecho hegemônico do plano de Deus para os filhos que ele gerou. Não se trata de uma simples vitória. Eu vou falar novamente para isso ser incutido na nossa mente. Não se trata de apenas uma simples vitória, mas a supremacia de uma entrega total de Jesus que alcançou tudo para nós. Esse acontecimento preponderante nos cobriu por completo. E nós entendemos isso também sobre a ceia que a gente acabou de fazer. Ele nos tirou da destruição e da morte e nos colocou no lugar de herdeiros. O triunfo, veja só, o triunfo custou absolutamente tudo para o Messias, enquanto homem, enquanto Jesus. Deus, apesar de ser expresso Criador, o tudo, todo-poderoso, ele não sangra, ele não sente dor, porque são situações passíveis de corpo físico, e não de um Deus. É passível de um corpo físico e de um corpo emocional. Então, vejam só que tremendo. Foi preciso enviar Jesus para que travasse uma batalha contra o grande opositor, fazendo o inverso de Adão. Preste atenção. Jesus tinha que fazer completamente o inverso de Adão. E todos nós que já estávamos em Adão, e assim vencer por nós. A batalha de Jesus se desdobrou pelo menos em 3 aspectos. Uau, aleluia! Então, vamos falar do primeiro aspecto. Resistir ao oponente, resistir ao inimigo, que, no caso de Jesus, foi o próprio Satanás, no caso dele, né? Nós resistimos ao quê? Hostes e dominações da maldade. Mas ele teve que travar uma batalha contra o próprio Satanás. Em Mateus, capítulo 4, e a partir do versículo 1 ali, ensina que Jesus foi conduzido, vejam só, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. Então, Jesus, ele jejua por 40 dias e noites. E ao final deste tempo, Jesus sente fome. E é exatamente neste momento que ele sentiu fome, é que Satanás consegue entrar na mente dele. E sim, foi uma batalha na mente. E ele diz para Jesus que se ele fosse realmente o Filho de Deus, ele transformaria as pedras em pães e saciaria a sua fome. Percebam o nível de batalha que é. Jesus argumenta com a arma correta, que é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E outra, falamos do deserto que é ruim, né? Deserto é ruim, ele é árido, não tem água, é noite, a noite é muito fria, porque a areia ela não retém caloria, né? E não está errado, o deserto é ruim mesmo, gente. Mas eu quero dizer algo para vocês, se vocês ainda não se deram conta. Só vai para o deserto quem está cheio do Espírito Santo. Só vai para o deserto, vou repetir, quem está cheio do Espírito Santo. E como vemos, Jesus, ele foi batizado, e sobre ele repousou o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, enchendo ele do Espírito Santo. Do contrário, gente, ninguém consegue suportar, aguentar o deserto, não. Não se consegue, não. Em Oséias, o Senhor diz que nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Uau, eu acho lindo esse texto de Oséias. Nada no deserto aponta para a vida. Não tem vegetação, não tem frescor, não tem sombra. E sabe qual o motivo do Senhor nos levar para o deserto? Porque no deserto a gente não tem distração nenhuma. Será apenas Ele e nós. Não tem paisagem, não tem cachoeira, não tem internet, não tem nada. É entre Ele e nós. Não tem aglomero, não tem tumulto, não tem eventos. No deserto, é apenas um coração de um filho rendido e um pai amoroso. Que lindo, né, gente? O deserto não é o fim, ele é apenas o começo. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele jejuou, fortalecendo ainda mais o seu espírito, porque sabia o nível de batalha que ele teria que lutar. É uma batalha forte. Enquanto seu espírito estava sendo fortalecido, ele não foi tentado pelo opositor. Mesmo que se o opositor tivesse o desejo de investir contra Jesus, não adiantaria, porque a atenção de Jesus estava somente no Senhor. Quando ele estava bastante fortalecido, então o seu corpo pediu comida, uma necessidade vital. E neste momento o inimigo, o que ele fez? Ele tentou Jesus, dizendo que ele poderia mesmo, ele mesmo, Jesus, tu pode sozinho prover a tua necessidade, tá, Jesus? Você pode com seus braços, com seu poder, tá, Jesus? Faça isso, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele fez aqui, gente? Ele queria retirar de Deus o caráter de ser provedor. Olha que forte isso. Não, Jesus, tu mesmo pode prover para ti. Deus não seria o teu provedor. Olha o nível da batalha. No entanto, desculpe, Jesus contra-atacou através dos textos sagrados. Por isso, gente, a leitura das Escrituras é crucial para a vida do crente, para a vida do filho. Porque nós vamos aprendendo, nós vamos sendo instruídos, nós vamos caminhando em terreno certo, sem pedra de tropeço. Então, o segundo embate, o mais forte, veja só, o mais forte, querendo que Jesus desse ordens aos anjos no seu próprio benefício, sabendo que todas as coisas que partem da nossa boca tem que ser em favor de alguém, e não do nosso próprio benefício, entenderam? A chave aqui. Colocando o quê? O propósito de Cristo em xeque. Porque o propósito de Cristo, de Jesus, era os outros, nunca foi ele. Foi sempre os outros. E o inimigo, sabe o que ele fez? Ele citou as Escrituras para tentar o Senhor Jesus. Olha o perigo. Quantas vezes usamos as Escrituras para o nosso próprio benefício? Quantas vezes? Para justificar alguma vontade humana, ou até para justificar alguma coisa que a gente fez. É forte, hein, gente? E nesse embate foi contra-atacado com as Escrituras também. E o embate final, o inimigo quis glorificar Jesus. Olha só que forte isso aqui. Ele quis exaltar o homem Jesus, o homem.
retirando a glória divina. Naquele momento ele era Jesus, ele não era Cristo ainda, ele era Jesus. E ele sabia que o único a ser adorado e glorificado era Deus. O único que se presta culto é Deus, é para Deus. Jesus era homem, ele não era Deus ainda. Ali ele estava como um homem. Então, Jesus cumpriu a primeira etapa de sua batalha contra os principados e potestades. A primeira etapa foi cumprida ali. Veja só, numa batalha espiritual nós temos etapas, nós temos que prestar atenção nas escrituras porque elas nos ensinam. E aqui nós estamos tendo um ensinamento. Jesus venceu também essa etapa ali com as escrituras, que é somente a Deus que se presta culto. Então, num primeiro momento, ele venceu potestades e principados, que era vencer as tentações como um homem. E ele provou que é possível. Amém? Isso é possível. Queridos irmãos, nós temos que redobrar o cuidado, e o Senhor estava falando comigo hoje de manhã sobre aquele que estiver de pé, cuide para não cair. Ele está trazendo algumas coisas assim ao meu coração, sobre tirar a provisão, tirar o caráter de Deus de provedor da nossa vida. A gente tem feito muito isso, a gente tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender. Segundo, que somos nós que fazemos alguma coisa, nós temos que nos arrepender. E terceiro, que a glória seja para nós. Nós temos que nos arrepender disso. Tudo isso é tirar o Senhor do centro da nossa vida. A segunda etapa foi entregar todo o seu sangue como um sacrifício perfeito para cobrir o pecado e salvar todos aqueles que nele crescem. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Jesus começou a entregar o seu sangue, eu já falei no início, na nossa ceia. Ele começou a entregar o seu sangue no Getsemane, onde ele ficou profundamente angustiado. E ele passou a suar sangue. Segundo relatos de médicos, isso causa uma dor lancinante. Ali ele já começou a sofrer. Não apenas a perda do sangue, mas dores físicas, que era para mim, que era para vocês também. E a terceira etapa, vencer a morte. Essa terceira etapa, gente. Entretanto, para vencer a morte, né, ele teve que morrer. Não é? Ele teve que morrer. Sabemos que a morte é o salário do pecado, está escrito. E Jesus, ainda sem pecados, assumiu o pecado, expiando aqueles que Deus enviasse até ele. Jesus teve que suportar uma breve ruptura de seu relacionamento com Deus para poder vencer. No Salmo capítulo 115, e o verso 17 diz o seguinte: não estão mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. No Salmo 6, versículo 5 diz o seguinte: porque entre os mortos não há adoração a ti, no túmulo quem poderá te render? Em Isaías capítulo 38, versículo 18 diz o seguinte: a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Então houve uma ruptura momentânea. Houve uma ruptura. A morte era a ruptura entre Deus e os homens. E Jesus teve de suportar isso para poder completar essa grande missão. A carta do apóstolo Paulo para Éfesos, no capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso a importância de ler as Escrituras. Assim a gente vai descobrindo o caráter de Deus e descobrindo quem somos. Em Apocalipse, João, que recebeu as revelações de Cristo, no capítulo 1, versículo 18, diz que agora Deus possui as chaves da morte e do inferno. E essa vitória triunfante de Cristo, essa é a vitória triunfante de Cristo. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Quem pode glorificar o Senhor? Glorifica. Glorifica, porque a vitória é triunfante. É além da nossa compreensão. E conforme Paulo, já não vivemos mais nós, mas Cristo. Cristo é que vive em cada um de nós. E nele nós obtemos a vitória. Que não é apenas uma vitória. Ela é triunfante, e essa vitória detém as chaves da morte, detém as chaves do inferno. Aleluia! Entretanto, meus irmãos, é preciso viver essa experiência triunfante. Arrancar a limitação cauterizada de nossas mentes, de crendices pobres, da religiosidade, de uma matemática desnivelada, sair das garras do pecado que não nos domina mais e viver este esplendor ainda em vida. Está escrito que nós reinaremos em vida. Está em Romanos capítulo 5. Para isso, temos que entender como o homem Jesus venceu. Nós temos que trazer isso à lembrança. Porque se ele veio como homem, não era apenas para morrer, para que tivéssemos a vida eterna, e a salvação, e etc. Mas para nos ensinar também, porque tudo aquilo que o Senhor faz, permite, tem que apontar, no mínimo, para duas direções. Para aquela situação específica e para a eternidade. O papai, ele é extremamente inteligente. Ele é a própria sabedoria. Então, se Jesus veio, nós vamos aprender com ele também enquanto homem. E nós precisamos entender como ele venceu. Como que Jesus venceu? Como? Sentindo fome, sono, tristeza, alegria, até raiva. Por que não? Quando ele botou para baixo as tendas lá, as coisas do cambista lá, aquilo era raiva, né? Bravo, estava errado aquilo. Só que Jesus, ele não era super-homem, tá? Sinto informar para vocês, ele não tinha superpoderes. Ele tinha a comunhão com Deus assim como nós temos, só que por que ele tinha uma maior comunhão com Deus? Porque ele se entregava mais. Porque ele estava completamente à disposição de Deus. Porque ele buscou esse relacionamento. Ele não tinha uma lampadinha, ele não tinha e-mail, ele não tinha mensagem de texto dizendo, ó filho, tu vai fazer isso agora. Não, ele tinha que buscar isso junto a Deus, o Pai. Então, nisso a gente começa a aprender com Jesus. Aleluia. Então, primeiro passo, buscar efetivamente, de todo o nosso coração, de nosso entendimento, as instruções junto ao Pai. Jesus, ele não se misturou, preste atenção, Jesus, ele não se misturou ao culto romano. Roma comandava Jerusalém, não é verdade? Não tinha os centuriões, os romanos, e Pilatos era romano. E ele comandava, eles comandavam tudo em Jerusalém. E nós sabemos disso, não é nenhuma novidade para nós. Mas só que Roma era politeísta, tinha vários deuses. Estudem, que vocês verão que Roma tinha vários deuses e praticava suas festas e fazia suas ofertas no meio do povo de Jerusalém. E muitos podem ter se corrompido. Por que não? Isso acontece, gente. Só que Jesus não. E os seus discípulos, não. Eles estavam além daquilo ali. Porque o que eles queriam era a eternidade. Eles queriam palavras de vida. Disseram assim, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? Eles tinham uma mentalidade transformada, inclusive da religiosidade judaica. Jesus não praticou nenhuma abominação. Ele se misturava assim com o povo. A gente sabe que ele misturou geral, né? Ele andava com coletores de impostos, com prostitutas, com todo mundo. Fariseus, ele andava com todos.
mas ele não celebrava aquilo que ele celebrava. O coração de Jesus estava totalmente voltado a Deus. Gente, com todo respeito, esse nada a ver tem tudo a ver, tá? Esse nada a ver tem tudo a ver. Cuidado. Nem tudo é religiosidade, não. Cuidado. Vigiem. Perguntem ao Espírito Santo. Ele vai instruir. Perguntem. Ele não se misturava com aquelas crendices, com aquelas festas, aquelas coisas abomináveis, porque ele ouvia a vontade de Deus, conforme o que foi estabelecido em Êxodo, capítulo 34, versículo 15. E não só nesse texto, gente. Deus dizia, não se misturem com este povo, não se casem com estrangeiras, para não se contaminarem. Por que será que Deus mandava matar tudo? Não, matem até alguns lugares para matar até os animais, para não se misturarem, não fazerem a mesma coisa que eles faziam. Gente, isso é muito forte, e que o Senhor abra a nossa mente e nos limpe da mistura, em nome de Jesus. Jesus obedecia sim à autoridade, ele obedecia, gente. Ele pagou impostos, mas ele não serviu a nenhum deus romano. Nenhum. Em tudo, Jesus obedeceu a Deus. E ele disse, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e esta é minha irmã, e esta é minha mãe. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 50. E ele também disse, mas eu quero abrir um parênteses aqui, com todo respeito. Se ele disse isso, é porque a mãe dele e os irmãos não estavam junto dele, né, gente? Se elas chegaram até aquele momento para falar com eles, para interromper o ensino, é porque elas não estavam com ele nesse momento. Então, elas não obedeciam à vontade do Pai, ainda. Depois Maria se juntou com eles, né? Mas neste momento ainda não. Então, quero dizer ao coração de vocês o seguinte, é que vocês estabelecendo o Senhor, se vocês estabelecendo a vontade de Deus na vida de vocês, na casa de vocês, alguns parentes não vão entender. Não vão entender. E tá tudo bem, ok? Está tudo bem. Não tem problema. Cumpre. Obedecer a Deus em primeiro e único lugar. Cumpre. Porque até parente pode ser pedra de tropeço. Desculpe. Desculpe, tá? Até parente pode ser pedra de tropeço. Nos livra, Pai. Porque logo após, Maria também se juntou a eles. Isso significa o quê? Que ela viu seu filho fazer, então ela também fez. Ela viu seu filho fazer, então ela também fez. Então nós temos que continuar a fazer aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, porque o exemplo vai arrastar. O exemplo vai arrastar, gente. Não é muito falar, não. É o fazer. Amém? E ele também disse, Jesus, né? Eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Jesus não mudou nada, ele veio para cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Eu pergunto para vocês, para que vocês vieram? Para que vocês vieram? Para que vocês nasceram? Vocês nasceram para cumprir. Amém? Vocês não são um engano. Vocês não foram, não tem nada que fazer, Deus, eu não tenho nada que fazer agora, então eu vou fazer fulano. Não é assim. Cada um tem um propósito certo estabelecido para cumprir nesta terra. Por isso que eu vivo reiteradas vezes dizendo, façam com propósito, tem que ter propósito, não façam por fazer, gente, porque não é da vontade de Deus. E agora surgiu uma oportunidade de eu fazer X coisa. Pergunta para Deus. Porque, como eu disse, todas as coisas que o Senhor permite, ou deixa, ou faz, tem que apontar para a situação em si e para a eternidade, no mínimo. Aquilo que eu estou fazendo, se examinem agora, aquilo que eu estou fazendo está apontando para a eternidade? Examinem-se. Em nome de Jesus. Jesus dedicou seus esforços
para anunciar as boas novas. Tudo. Ele entregou tudo. E ele discipulou, ele ensinou aqueles que Deus enviou para ele. Ele fez discípulos e enviava de 2 em 2. Gente, aprendemos com Jesus que nós temos que ter discípulos. Nós temos que ter discípulos. E isso começa dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que começa isso. No nosso caso, né, meu bem? A gente não teve discípulo dentro da nossa casa. A gente estava ali, porque os nossos filhos não moram conosco. Então, nós somos uma exceção à regra. Mas, veja, a gente aprende com Jesus que nós temos que ter discípulos. Ei, você que tem filho, são seus primeiros discípulos. E eu quero desconstruir algo na vida de vocês aqui, com todo respeito. Não existe primeiro ministério, segundo ministério, terceiro, quarto, quinto, 214 ministérios. É um ministério só, é cumprir a vontade de Deus. É cumprir com a vontade de Deus. Senão a gente vai separar as coisas. Primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é aquilo. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. Jesus misturou tudo para dizer que é uma coisa só. Não tem separação, senão a gente vai continuando secular. E não existe secular, gente. Não existe, com todo respeito, não existe. Não existe, gente. Vamos acordar. Wake up. Jesus se batizou adulto. Sabe por que ele se batizou adulto, gente? Com todo respeito aos meus irmãos que pensam diferente. Porque ele tinha que saber, tinha que mostrar que a pessoa tem que saber, tem que ter consciência do que está fazendo. Que decidiu por Jesus, que decidiu por Cristo, que decidiu, que quer esse caminho, que sabe que ele é salvador, que ele morreu, que tem que ter essa consciência, gente. Quando a criança, se for criança, se a criança tem essa consciência, batiza. Não espera ter uma idade, não tem idade. Batiza. É porque o Espírito Santo já está falando com essa criança. Ela conhece Jesus? Conhece. Ela sabe sobre o pecado? Sim, ela sabe. Ela sabe que Jesus morreu por causa disso? Sabe. Ela quer Jesus no coração dela? Sim, ela quer. Quer batizar? Batiza. Amém? Que está escrito em João 3. Eu não tinha nem pensado sobre isso, mas o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Está escrito em João 3, que para ver o reino de Deus, eu tenho que nascer da água. Para ver o reino. Mas para entrar no reino, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Então, não sejamos nós pedra de tropeço para nossa casa. Amém? Então, Jesus, ele cumpriu o que deveria nos ensinar. Ele cumpriu para nos ensinar. Primeiro, nos sujeitarmos à autoridade eclesiástica. E segundo, o batismo tem que entender, gente. Tem que entender. A pessoa tem que compreender o que está fazendo. Então, nós observando e seguindo os passos de Jesus, nós viveremos, eu estou quase encerrando, nós viveremos uma vitória triunfante. Aleluia, aleluia. Com os nossos olhos fixos em Cristo, com os nossos olhos fixos em Cristo. Por favor, Eterno, mantenha os nossos olhos fixos em Ti. Veja, tudo aquilo que fazemos é o que nos domina. Prestem atenção. Tudo aquilo que nós fazemos ou permitimos é o que nos domina. É o que exerce domínio sobre nós. Jesus ensinava sobre o Pai. Não é? Ele fazia as coisas do Pai, cuidava das coisas do Pai. Logo, Deus o dominava. E o que tem nos dominado? O que será que tem nos dominado? De repente, a fornicação, de repente, a imoralidade, a fofoca, a mentira, as festas que não agradam o Senhor, não sei, inveja, amor ao dinheiro, sei lá, qualquer coisa. O que será que tem nos dominado? Eu me questiono isso todos os dias, gente, porque eu preciso constantemente do Espírito Santo me limpando, me lavando, porque cada uma vontade que me dá,
que eu digo, glória a Deus, a vontade dá e paz. Aleluia. Porque eu não me movo pela vontade. Porque senão é cada uma coisa que ia acontecer, gente. E eu sou humana. E o Senhor sabe disso. Eu sou humana. E eu estou tentando arduamente, de todos os meus esforços, me assemelhar a Jesus. Eu estou tentando. Não sei se estou conseguindo, mas eu estou tentando. Quando nós pecamos, prestem atenção, quando nós pecamos, estamos dizendo que o pecado nos domina. E é isso que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós. A liberdade do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado, aleluia. Tem que ser um escorregadio só, gente. Tem que ser uma exceção na nossa vida. Porque nós temos que estar constantemente sóbrios. Isso é sobriedade. A sobriedade impede que eu caia. A sobriedade impede que eu desobedeça. A sobriedade impede que eu faça alguma coisa que Deus não quer que eu faça. Mas nós nos distraímos constantemente durante o dia. Durante o dia. Em Gálatas, capítulo 5, e é o primeiro versículo, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade não é libertinagem. Não é agora assim, eu posso pecar, está tudo resolvido. Não é nada disso. É a liberdade do pecado, do pecado. Foi para isso que ele nos libertou. Então, estou encerrando. Desperta, Fabiana, que tu está dormindo. Desperta, vocês que estão dormindo. Desperta, despertem, despertem. A nossa vida é desse tamanhinho, gente. A eternidade não tem nem como contar. Eu quero estar lá com Cristo quando ele voltar. Eu quero estar numa eternidade, numa posição de preferência do ladinho de Jesus. Eu não vou sugerir isso para ele, né? Bota a minha cadeira do lado do teu trono. Mas eu quero estar perto, né? Mas eu não vou fazer que nem os irmãos disseram assim, bote a cadeira deles, os meus filhos, do lado da tua. Não vou fazer isso não, né, gente? Mas estamos sendo despertados pelo Espírito Santo, amém? Estamos sendo despertados pelo Espírito Santo. Pois estávamos dormindo. Eu estava dormindo. Eu acho que eu durmo toda hora, gente. O Espírito Santo tem que dizer, ei, Fabiana, acorda. Fabiana, Fabiana, olha para mim aqui. Nós estávamos desanimados, sem posicionamento. Parecia que a gente era uma bolinha, sabe? Que ia para cá e para lá, e para cá e para lá, sabe? O vento toca, a bola vai. Aí a bola vem, aí a bola vai, né? Sem posicionamento, gente. Dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares. Dentro da sociedade, sem posicionamento. Com medo de doença. Com medo da crise econômica. Com medo de qualquer vento. De notícia. Mas nós somos mais que vencedores, amém? Isso é apenas uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com o que há de vir. Nós vencemos em Cristo, e tudo aquilo que poderia nos aprisionar, tudo, nós vencemos. E não é apenas uma vitória, é uma vitória triunfante. E glória a Deus. Aleluia. Amém? É essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para impartir comigo, primeiramente, né? Comigo, ruminando a palavra, para depois trazer para vocês. E gerar vida também na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, o Senhor.